Dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, então, nós vamos estar estudando a situação de aprendizagem 6, atividade 3, na página 74. Geometria e as construções. O triângulo, nós vamos falar um pouquinho sobre os triângulos, né? O triângulo é um polígono com uma importante propriedade. O conhecimento popular apoia-se nessa propriedade em inúmeras situações, como em projeto de portões ou de cercados, e a ciência expandiu para construção de grandes obras de engenharia. Por que será que o triângulo é tão utilizado? Ele é utilizado, pessoal, pela sua rigidez. O triângulo, ele é firme, né? Se a gente pegar um triângulo, né, ele não se deforma. Já um quadrado, você imagina, ele se deforma. Então, o triângulo, ele tem essa rigidez, ele fica firme, né? Então, ele dá sustentabilidade. Então, por isso que ele é tão utilizado nas construções de telhados, nas construções de portões, pontes, torres de energia. Vocês podem ver que a estrutura é sempre triangular, né? Então, 3.1. Quais figuras geométricas podem ser vistas nas imagens a seguir? Quais, gente? Triângulos. 3.2. Em grupos, vocês devem planejar uma pesquisa para descobrir por que o triângulo é tão usado nas construções em geral. Pesquise em livros e sites. Após a conclusão da pesquisa, gravem um vídeo. Muito interessante se vocês me gravarem um vídeo falando da importância do triângulo e onde ele é utilizado, tá? E me enviem no particular, tá? Que aí vai ser muito legal. Gravem um vídeo. E na data agendada para a apresentação, exibam um vídeo aos demais colegas. Então, eu coloquei aqui no geral, mas vocês pesquisem aí e me enviem o vídeo, tá bom? Em geral, os triângulos são utilizados em várias construções. Pela sua estrutura, fornece força e estabilidade, não se deforma. Ele dá sustentabilidade. Às vezes você vê que uma cadeira, ela tem 4 pés. Então, ela é amarrada, às vezes, pela diagonal da cadeira. Se isso acontece, fica mais firme, né? Quando é dessa forma. Então, o triângulo ele é muito utilizado, certo? Por sua estrutura rígida. Situação de aprendizagem 7, lá na página 75. Atividade 1. Calcular volume. Bom, como a gente calcula o volume? Para calcular o volume, nós vamos... Cada figura geométrica, cada sólido tem a sua própria forma de calcular o volume. Então, se a gente estiver falando de um cubo, então ele fala aqui no 1.1. 1.1, Um cubo possui 1 centímetro de aresta. Qual seria o volume desse cubo? Bom, fiz o desenho de um cubo aqui, né? Se ele tem 1 centímetro de aresta, quer dizer que o comprimento é 1, a largura é 1 e essa altura aqui também é 1. Então, como o cubo tem todos os lados iguais, né? Então, a gente fala as arestas iguais, nós vamos dizer que o volume de um cubo, certo? Do cubo, é aresta ao cubo, tá? O que é aresta ao cubo? O 3 é uma potência, o 3 manda o A se multiplicar por ele mesmo 3 vezes, certo? Então, sempre vai ser dessa forma. Quem for a aresta vai se multiplicar. Aqui no caso, a aresta, o lado é 1, né? Então, o volume vai ser igual a 1 ao cubo. O 3 manda o 1 se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, o volume desse cubo vai ser 1 centímetro cúbico. Também, a unidade de medida do volume sempre vai ser elevada ao cubo. Igual aqui é centímetros, centímetros cúbicos. Por quê? É 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetros. Então, centímetros vezes centímetro vezes centímetro, a gente soma os expoentes. Então, 1 mais 1 mais 1 ficou 3. Sempre, então, o volume vai ficar a unidade de medida elevada a 3, certo? Se for metros, metros cúbicos. Se for centímetros, centímetros cúbicos. Se for milímetros, milímetros cúbicos e assim sucessivamente, tá bom? Então, agora vamos aqui, 1.2. 1.2. Mariana tinha vários cubos desses coloridos para guardar no espaço que tinha. Os organizou empilhados conforme as figuras a seguir. Então, aqui, pelo jeito... Então, nós vamos contar que, pelo jeito, ela empilhou aqui dessa forma. E aqui embaixo, tem outros cubos. Então, nós vamos contar. Quantos cubos tem aqui, 1, 2, 3, 4.
Então, aqui são 4, aqui 1, 2. Então, 4 vezes 2 tem 8 cubos. Agora, nós vamos contar os de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 vai ter 14. E aqui, quantos serão? Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 vezes 3, né? Que aqui embaixo tá tudo cheio. Então, 3 vezes 3, 9. E aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 mais 6, 15. Então, ele pergunta, ela tinha pensado em organizar de forma que as duas pilhas tivessem o mesmo volume. Verifique se as duas pilhas possuem volumes iguais. Comente como chegou aos resultados. Tem pilhas iguais, pessoal? Aqui deu 14 e aqui deu 15. São iguais? Não, né? São diferentes. Aqui faltou um cubo, certo? Então, nós vamos colocar aí. Então, nós colocamos assim, ó. As pilhas não possuem volumes iguais. Uma tem 14 e a outra 15 cubos. Certinho? Tudo bem? 1.3. 1.3. Carlos estava brincando com um jogo virtual, onde é possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Esses são os blocos que ele tem. Quais eles poderiam escolher para formar um paralelepípedo de dimensões 2 por 3 e 4? Certo? Vocês conhecem jogo assim, né? É o Minecraft que fala, que é feito por cubinhos, né? Que aí você monta a casa, monta o que você quer dentro da casa, né? Então, o que ele quer aqui, gente? Que a gente construa um cubo, né? Um paralelepípedo que seja 2 por 3 por 4. Então, aqui seria assim, ó. 2 por 3 por 2, né? Por 3 aqui, ó. 2 por 3, né? E a altura aqui, 2 também, ó. Seria isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Meu desenho não ficou muito Brastemp, não, mas tudo bem. Aqui 2, aqui 3 e aqui 2. Qual que a gente poderia juntar para formar essa figura aqui, ó? 2, 3 e altura 2. Ó, o 1 daria 2, 3. Mais esse daqui, 3, 2. Aí, juntando as duas, daria esse daqui. Perfeito. Então, qual seria que a gente poderia juntar? O 1 e o 3, certo? Então, a gente poderia colocar, para formar o paralelepípedo, usaria os blocos da figura 1, 1 e 3, certinho? 1.4 agora, ó. 1.4. Sabendo que cada cubinho possui volume de 1 centímetro cúbico, junte-se com um colega e analise, completando a tabela a seguir, tá? Então, nessa figura aqui, seria assim, ó. Aqui não tá dando pra ver muito bem, mas olha aí na apostila de vocês, no caderninho de vocês, ó. Aqui tem 5, e aqui tem 5, e aqui também tem 5, ó. Então, ó, número de cubinhos no comprimento, 5. Número de cubinhos na largura, 5. Número de cubinhos na altura, 5. Quantidade total de cubinhos. Para achar o volume, então, o total de cubinhos, a gente pode fazer 5 ao cubo, que vai ser igual a 5. O 3 manda o 5 se multiplicar por ele mesmo 3 vezes, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 cubinhos, certo? Então, o volume em centímetros cúbicos, 125 centímetros cúbicos. Sempre que for as arestas iguais, então a gente vai fazer a aresta ao cubo, certinho? Tudo bem? E aqui a unidade de medida, como é volume, volume sempre é ao cubo, elevado a 3. E aqui, pessoal, qual é o comprimento? Aqui, ó, 6. Agora, a largura, 3. E a altura? A altura, aqui, ó, vocês podem contar aí que é 10. Então, 10. Bom, quando for um paralelepípedo, né, ele é a mesma ideia do cubo. Nós vamos fazer aresta vezes aresta vezes aresta. Só que no cubo as arestas são iguais.
Aqui são diferentes. Então, o que a gente pode dizer que é o comprimento vezes a largura vezes a altura, certo? Ó, o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ficar como o volume? 6 vezes 3, 18, vezes 10, 180. Então, o volume vai ser igual a 180. Como está sendo em centímetros cúbicos, qual é o volume? 180 centímetros cúbicos, certinho? Agora, atividade 2. Blocos retangulares, onde estão presentes? Então, atividade 2, lá na página 76, tá? 2.1. Quando fazemos compras no mercado ou padaria, por exemplo, vemos vários tipos de embalagens. Uma das embalagens mais comuns é em formato de bloco retangular. Normalmente, elas apresentam capacidade de 1 litro.